Olá, amigos da TV Indaiatuba. Hoje, no Entrevista da Semana, estou trazendo aqui meu amigo Carlos Genaro Júnior, psicólogo, e o assunto hoje é o mundo virtual. As pessoas no mundo virtual. Carlos, obrigado, primeiramente, você atender a TV Indaiatuba. O mundo está mais virtual? Está mais virtual, Terli. As relações estão mais virtuais, né? As relações entre, vamos dizer assim, românticas, né? No caso, conjugadas, não digo. Os relacionamentos, né? Isso. E aí a pergunta que mais veio na internet, isso é prejudicial? O relacionamento virtual está substituindo o relacionamento pessoal? Tá substituindo, né? As pessoas estão preferindo ter esse relacionamento virtual por N motivos, né? N dificuldades que possivelmente possam ter, né? Isso é prejudicial, assim, se não for feito da medida certa, na quantidade, né? Certa, do modo certo, né? Enfim. Você estava falando até em off para mim aqui a respeito desse negócio de a importância de uma curtida no Facebook, né? Isso pode tanto colocar a pessoa num alto astral, numa autoestima, como também pode colocar ela bem para baixo mesmo. E isso está virando um termômetro, isso aí? Está ali. Bem lembrado, né? Antigamente, nos nossos tempos de crianças, adolescentes, os nossos exemplos, né, que tínhamos para seguir eram os nossos pais, cuidadores, enfim. Ou seja, nossa personalidade era moldada conforme os ensinamentos dos nossos pais. Hoje, como eu falei, por diversos motivos, né, os jovens, até alguns adultos, estão sendo moldados pela internet. Ou seja, algum amigo, entre aspas, que a gente sabe que muitos entram nas nossas vidas virtuais, né, não são nossos amigos. Querem nos prejudicar, querem nos enganar, querem nos colocar para baixo. Colocam-se isso. Sugestões, críticas, os leaks, né, como você mesmo disse. O ser humano não está preparado para a crítica, essa que é a grande verdade. Exatamente. Né? Ele não está preparado. A grande dificuldade em lidar com as críticas, sejam elas construtivas ou não. Né? E eu vou falar uma coisa para você. Quando nós falamos dessa reportagem lá na TV, lá no Face da TV, no Instagram, quero agradecer você que está assistindo aqui, que participou. Obrigado. Lá, mandando pergunta, lá no Instagram, lá no Facebook. Se não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo da TV. Lá no Google Play, baixe lá, TV Web Indaiatuba, baixe lá e assista toda a programação da TV Indaiatuba. E teve algumas perguntas, Carlos, que eu separei aqui, a gente vai fazendo durante o programa. O mundo virtual tá perigoso? Tá perigoso. Para você ter uma noção, né? A gente teve há poucos dias atrás, tudo bem que hoje as investigações já nos mostram um outro lado, tá? Mas até então que um jovem tinha cometido suicídio supostamente devido a esses jogos virtuais, né? A qual a pessoa é desafiada a fazer diversas coisas, né? Diversas atividades, muitas vezes perigosas. Eu posso citar alguns exemplos, como, por exemplo, o ato de se enforcar, né? Perigoso, né? Levar a óbito. Outros que não são tão cruéis, não tão cruéis assim, né? Não chega a levar a óbito, mas prejudica. O ato de você despejar um vidro de desodorante inteiro na tua pele causa queimaduras gravíssimas. Né? Então tá perigoso. Sem contar a questão do cyberbullying,
né, que é um tipo de bullying, né, feito no virtual, a qual o indivíduo é submetido, né, pelos cyber agressores. Extorquir, até mesmo denegrir a imagem, né? Foi até bom você tocar nesse assunto, porque a doutora Flávia, que é assessora jurídica da TV Indaiatuba, a doutora Flávia Thaís de Genaro, vai estar aqui na próxima semana falando sobre os processos na internet. Vai estar falando aí que você que gosta de ficar falando o que quer dentro da internet, não é bem assim não, viu? Existe uma coisa chamada processo e ela vai estar explicando tudo direitinho aqui. Tem uma pergunta aqui que eu separei, Carlos, se você me permite, da Vilma Oliveira de Andrade. Ela mandou essa pergunta, eu separei assim, olha, foi muitas perguntas que mandaram, não dá para responder todas, mas eu faço questão de passar para você e você responder por e-mail para as pessoas. Com certeza. Olha, a Vilma, ela perguntou uma coisa assim muito legal. Os jovens, na verdade ela fez uma afirmação e ela fez uma pergunta. Os jovens estão se moldando no caráter pela internet. O quanto isso é perigoso? Perigoso, bastante, né? Porque, como eu falei, a gente não sabe até que ponto a pessoa que está do outro lado, né, do computador, do notebook, enfim, da rede social, quer nos beneficiar, é o nosso amigo, né? Como que é o nome da pessoa? É Vilma. Vilma, ótima pergunta, né? Excelente afirmação, realmente é isso que acontece, né? Os jovens estão sendo moldados realmente pela internet, foi o que eu expliquei já no início, né? Que, como eu falei, então é prejudicial sim, por quê? A gente não sabe que ponto o outro quer o nosso bem, né? Por exemplo, eles moldam a gente com coisas que pra gente fazer, né? Para os jovens fazer, seja pro bem ou pro mal. Mas você, Carlos, você aí, só indagando isso aí não tem um pouco de culpa da família? Tem. Foi interessante você questionar isso, Darley, que realmente tem. Né? Os pais, voltando um pouquinho na questão dos jogos, vou bater, porque é o assunto do momento, vamos dizer também, né, que foi há pouco tempo. Muitos pais, ao invés de explicar para o filho, né, o quão perigoso isso é, né, que fazer essas atitudes não vai deixá-lo nem mais popular, nem menos popular, vai causar um dano tremendo. Não, eles participam desses desafios, né? Eles incentivam o filho a fazer esses desafios, talvez com uma falsa ilusão, né, de que eles vão ser populares, né, vão ser os bambambam, os melhores. Exatamente. Mas aí em cima disso aí, né, eu vejo, minha opinião, se eu estiver errado você me corrige, tá? Sim. O pai vai lá e compra o jogo para ocupar o filho porque ele não pode dar atenção ao filho. É mais ou menos assim que funciona? Mais ou menos assim, né? Hoje a gente sabe que as ruas estão perigosas, né? Então não tem-se mais aquela coisa do filho, vamos jogar uma bolinha na rua, tal, e etc e tal. Então os adolescentes, jovens, as crianças estão ficando mais dentro de casa. Os pais saem para trabalhar, né? E o que essa criança fica fazendo? As crianças adolescentes vai ficar fazendo no computador, na internet, nos jogos virtuais, né? Já dizia minha avó, cabeça vazia é oficina do diabo. Pois é. Então, esse negócio. Mas aí que tá, os pais são culpados, então. De uma certa maneira, tem lá a sua culpa, né? Por muitas vezes não corrigir a criança, né, com
com esses jogos, né, e sim participar, né, porque, como eu disse, né, o que pode causar isso, né, fora os danos físicos, né, a criança, o adolescente pode interpretar o quê? Acho que isso é legal salientar, de que os pais só vão dar atenção para eles mediante eles estarem numa situação de perigo. Você compreendeu? Não, entendi. Mas aí, às vezes, muitas vezes isso aí já não pode ser tarde? Muitas vezes pode. Muitas vezes pode. E agora eu vou entrar na sua área. E qual que é o trabalho do psicólogo para esta situação? Tá. Eu, como psicólogo comportamental, o que eu vou trabalhar com esse jovem? Primeiro eu vou fazer uma entrevista com os pais, claro, né? Vamos ouvir os casos, tá? Avaliar. E dentro da psicologia, como que a gente pode trabalhar com esse adolescente? Mostrando para ele diversos caminhos que eles têm para seguir, né? Para eles conseguirem sucesso muitas vezes. Por que eu estou dizendo isso? A maioria desses jovens, adolescentes ou até adultos que entram nesse mundo virtual, são, na maioria das vezes, pessoas que estão com baixa autoestima. Tá? Baixa autoestima, ou passando por alguma situação difícil na família, ou na escola, ou no trabalho. E aí eles usam como uma válvula de escape, a internet. Né? E aí que tem esse problema. Né? Então o que o psicólogo pode fazer? Trabalhar junto com o paciente, mediante os relatos dele, outras alternativas para eles, né, como eu posso dizer, superar, né, essas dificuldades que ele vem apresentando, né, que ele não precisa mergulhar nesses jogos para, vamos dizer, para sair dessa situação. Então ele tem que correr atrás, ele tem que ter uma mudança de atitude, de comportamento. Tem que ter opções, né, para ele, né? A Marcela do Prado está perguntando, está falando aqui, quer dizer, ela já está fazendo uma pergunta e ela já está se acusando, né? Vamos ver. Ela falou assim: eu trabalho e estudo, mas eu não consigo ficar 15 minutos sem entrar no Facebook. Eu sou viciada? Bom, aí depende. Eu diria que você, vamos dizer assim, pode estar tendo uma dependência. Né, uma dependência virtual ou cibernética. Né? Como que isso se dá? Como que se dá o vício? Vamos só citar como exemplo. Existe a dependência do vício? Existe a diferença? Não. Né? Basicamente é a mesma coisa. Alguns chamamos de dependência, outros chamamos de vício. Né? Se dá como? Né? Voltando, vamos pegar como um exemplo. Né? Voltando à questão dos exemplos. Os jogos, na nossa época, né, a gente tinha os Atari. Eu jogava Atari, eu jogava Odyssey, aquela época lá. A gente colocava lá a fita, que na nossa época, pelo menos na minha era fita. Fazia os jogos, tal, passava algumas fases, tal, mas tinha um término. Sim. Né? Não tinha, como hoje se tem, tanto nos sites de relacionamento, nos jogos, as recompensas. Né? Ou seja, não tem um fim os jogos de hoje. Né? São fases em cima de fases, que você vai ter que ir conquistando, né, as fases e recebendo recompensa. Né? Aí eu te falo, qual pessoa que vai deixar de ter um comportamento se ela está tendo recompensa? Né? Entendi. Assim, então, provavelmente, essa pessoa, por que ela, de 15 em 15 minutos, olha o Facebook? Talvez para ver se tem alguma curtida, se tem alguma novidade em relação às amizades, né, se tem mensagens. Né? Então, tudo isso serve como reforçadores, né, para ela estar fazendo tal comportamento. Seria mais ou menos um julgamento de personalidade? Por que eu estou te falando isso?
Porque se as pessoas, na foto dela tem 15, 20 curtidas e ela não é popular. Agora você tem 1.000, 1.500 curtidas, nossa, ela é popular, ela é minha... É isso que molda? Sim, uma falta de que hoje a personalidade, o caráter, né, está tudo relacionado a esse mundo virtual. Volta na pergunta da Vilma, né? Que Volta tá na moldando, pergunta da Vilma. que está moldando, né? Para você ter uma ideia, né? Hoje, até se a pessoa, mediante um argumento que surgiu no Facebook, uma enquete, for diferente do que a população pensa, o outro indivíduo pensa, a gente é julgado. Então, agora uma pergunta minha. Então, assim, você não pode ser... Não vou dizer verdadeiro, mas você não pode expor a sua opinião. Porque a sua, então, cai numa coisa que eu gostaria de perguntar para você como psicólogo, como uma pessoa experiente, está acostumado com isso. Como é que a pessoa, ela vive num mundo virtual, mas ela não pode mostrar a personalidade dela real? Como é que fica esse conflito? Um exemplo, eu sou pontepretano. Eu não vou falar do pessoal da Ponte Preta, porque o pessoal vai ficar aí, torce para a Ponte Preta, e começa, chega no bullying, vamos dizer assim. Né? Como é que a pessoa ela consegue ser real no mundo virtual? Então, difícil. Né? Mesmo porque o próprio nome já diz, virtual. Né? Claro que, né, não vamos generalizar, mas muitos criam personagens, avatares, né, em relação a isso. Cria-se um personagem que muitas vezes a pessoa está dizendo muito do que ela é, mas algumas questões ela deixa em off, vamos dizer assim. Até mesmo para evitar o julgamento das outras pessoas, para você ver como tá ligado diretamente ao que o outro pensa, o que o outro vai dizer, o que o outro vai achar. Então, mas aí eu insisto para você o seguinte, ela tem a opinião dela, mas ela não pode, ela tem que fazer a opinião politicamente correta, que ela seja, na verdade assim, eu escutei, eu li uma matéria, eu não sei se ele foi na UOL ou se foi em um outro site, de um psicólogo que ele falou assim, e eu guardei essa frase para comentar com você. Ele falou que a internet é a maior mentira que tem. Sim. Né? Porque a pessoa ela é no Facebook o que realmente ela gostaria de ser, mas ela não é. Exatamente. Né? É exatamente isso. Só voltando um pouquinho, né, como eu disse, a questão dos personagens, e voltando também numa das questões anteriores, a qual eu estava explicando que, na maioria das vezes, são pessoas com baixa autoestima, que, na verdade, não sabem quem são elas, estão à procura, né, da sua personalidade, né? Mas a opinião do outro conta muito. Quer dizer, perdeu um pouco da... E vou mais além, eu acho que a opinião do outro, nesse mundo, se torna fundamental. Sim, torna-se. Né? O que o outro vai pensar, ou vai deixar de pensar. Então, assim, como que é a tua pergunta mesmo? Em relação... Então, eu li a matéria, né, nessa da UOL, né? Que ele comentou a respeito desse negócio do que a pessoa gostaria de ser na internet, o que ela mostra na internet é o que ela realmente gostaria de ser. Sim. Né? Mas isso não é perigoso? Sim. Assim, pode se tornar perigoso. Por quê? Aí é que tem uma outra questão que tem a ver com a compulsão cibernética também.
probabilidade, muitas vezes, da pessoa entrar nesse mundo virtual e não conseguir mais sair. Né? Que está diretamente ligado dele, já voltando um pouquinho nos anteriores, naqueles casos de atiradores que entram no cinema, atirando em todo mundo, podem estar relacionados a esses jogos também. A pessoa entra numa realidade virtual. Eu vou falar uma coisa para você. Eu como leigo, assim, a internet é uma ferramenta hoje fundamental para divulgação, para informação. Só que eu vejo que às vezes a informação ela chega de forma errada e também a pessoa que lê, ela entende de forma errada. E isso vai virando uma bola de neve. Seria entre aspas, né? Aquela trilha de formiguinha, onde vai vai todo mundo atrás? Isso, exatamente isso. Né? Seria bem isso mesmo. Eu vou onde me condicionarem para eu ir. Aonde me elogiarem, eu estou indo. Aonde me destacarem, me deixarem popular, eu estou indo. E... Nossa, fugiu a palavra agora. A questão dos elogios. Né, da recompensa, né? Tô recebendo curtidas, opa, sou popular, então é nessa questão que eu vou, que é prejudicial, né? Porque é o que eu falo, a autoestima, tanto ela muito lá embaixo, quanto ela muito lá em cima, ela é prejudicial, né? Por quê? Uma pessoa que está com uma autoestima lá embaixo, se ela não tiver todo um trabalho psicológico e tal, difícil de se reerguer. Né? Torna-se mais levando a consequências até irreversíveis. Irreversíveis. Né? A pessoa com autoestima lá em cima, se não tiver um preparo, um trabalho também, no primeiro julgamento, vamos dizer, na primeira crítica, julgamento, a primeira coisa que... negativa, ela pode cair num precipício. Ou seja, ela pode ir tanto do 8 para o 80, como do 80 para o 8. Entendi. O papo está muito bom. Estou aqui com o Carlos Genaro Júnior, psicólogo, falando sobre a internet, sobre a vida virtual. Você que está assistindo, não sai daí, nós vamos ao intervalo, mas a gente vai voltar aqui porque nós vamos falar de relacionamento na internet. Já já a gente volta. Você conhece a Grid Pneus Centro Automotivo? Na Grid Pneus, você e seu carro sempre à frente. Venda de pneus, alinhamento e balanceamento. Troca de óleo, baterias, amortecedores, freio e suspensão. Os melhores serviços estão na Grid Pneus Centro Automotivo. Faça um orçamento sem compromisso e veja nossas vantagens. Grid Pneus Centro Automotivo, sempre com uma promoção especial. Avenida Francisco de Paula Leite, 1076, ao lado das lojas 100. Indaiatuba. Telefone 19 3318 2547. Inscrições abertas para o vestibular 2017 da Faculdade Max Planck de Indaiatuba. 50% de aulas práticas desde o início do curso e uma infraestrutura de ponta garantem ao aluno alto índice de empregabilidade. Hospital Escola Veterinário único na região, com atendimento 24 horas. Aqui tem Credimax, um crédito estudantil totalmente sem juros. Estude pagando 50% da mensalidade e o restante após a conclusão. Prova 23 de outubro. Inscreva-se já. faculdademax.edu.br. Seja mais, seja Max. Hoje pensar num trem que combina. Venha conhecer a Taurus Rodeio Best Country, a melhor loja de roupas e acessórios country e sertanejo de Indaiatuba. Botas, calças, camisas, camisetes, cintos, fivelas, bonés, chapéus. Das melhores marcas com os melhores preços. Venha conferir as novidades e as promoções. Taurus Rodeio Best Country. Rua 13 de Maio, 532, Centro, Indaiatuba. Telefones 19 2516 2228 ou 2516 2688. Acompanhe a Taurus também pelo Facebook. Pensar num trem que combina, mulher, chapéu e botina.
Voltamos aqui com a entrevista da semana, hoje conversando com Carlos de Genaro Júnior, psicólogo, e o assunto é mundo virtual, né? A personalidade virtual. A gente conversou aqui um pouquinho sobre essa parte aí de aceitação no Facebook, né? Que vamos te colocar assim, né? Aceitação. Agora nós vamos falar de uma coisa, e eu já vou dar um exemplo, né? Porque você gosta de exemplo. Eu estava vendo na TV esse final de semana um casal que não se conheceram pessoalmente. Só se conhece. Ele mora em Portugal e ela mora aqui no Brasil. E esse caso também. Viu esse caso? Uhum. Como é que é um relacionamento assim, virtual? Por que eu estou te perguntando isso? Isso está acontecendo com muita frequência, Carlos. Tá sim, né? É uma, vamos dizer, uma explosão tecnológica muito grande, né? Hoje, por exemplo, na nossa época, na minha época, eu tinha que sair para as baladas, né? Tinha que, vamos dizer assim, tomar uma certa coisa. Tinha contato pele com pele, não tinha, né? Tinha aquela questão da aproximação, de conversar, de paquerar, de olhar. Exatamente. Hoje, devido à grande explosão da tecnologia, já, vamos dizer, facilitou mais, né? Bom, facilitou mais. Hoje nós temos sites de relacionamento, né? O Facebook, que, como nesse caso foi através do Facebook, se eu não me engano, que eles se conheceram, que pode facilitar, né? Esses contatos virtuais, né? O que eu classificaria de superficial, né? Superficial por quê? Né? É aquela coisa, se vê na cam, vai conversar, tal, mas parou por aí. Mas então, até onde esse tipo de relacionamento é aceitável? Por exemplo, né? Eu tenho minha mãe, meu pai já faleceu faz pouco tempo, eu tenho minha mãe. Como é que eu vou explicar para minha mãe que eu estou namorando uma moça de longe e eu não conheço ela? Em contrapartida, eu tenho gente na minha família que conheceu gente pela internet e hoje são casados e vivem muito bem, né? O quão é perigoso isso, Carlos? Bastante. Não, lógico, tirando a parte de negócio de você ir no encontro e não é aquela pessoa, aquele negócio, assim, isso. Mas eu estou te falando assim a nível de personalidade. O que isso atrapalha na personalidade? O que ajuda na personalidade? Esse mesmo psicólogo, ele falou uma coisa importante. Ajudou muito o mundo dos tímidos. Sim. Né? Por quê que ajudou? Quem tem a timidez ou mesmo uma dificuldade de aproximação com o outro, né? Tem essa dificuldade de se vincular com o outro, a internet ajuda bastante. Por quê? Não tem o contato olho no olho, né? É uma coisa que você pode, como eu disse no outro bloco, você molda um personagem, né? Você cria um personagem que você pode dizer com as suas características, mas não deixa de ser um personagem, né? Que você pode manipulá-lo, vamos dizer assim, como você quiser. Então, tem-se essa questão do enfrentamento da timidez, né? Para essas pessoas, pode ter até ajudado as redes sociais, né? Uhum. Mas não ficou uma coisa mais, como é que eu vou dizer assim, sem sentimento? Ficou. Né? Só respondendo a questão que você me colocou, né, e já emendou na outra, né, as pessoas mais antigas têm um pouco de dificuldade de entender como é que é isso, né, os nossos pais, nossos avós, eu estou namorando uma pessoa pela internet e tal. Você fala, peraí, como assim? Aí eu digo o seguinte, depende das tuas atitudes,
tá? Para você ver como tudo é uma mudança de comportamento, né? Não adianta você só querer ficar se escondendo, vamos dizer, nesse mundo virtual e dizer que está namorando uma pessoa. É fácil, né? Agora, se você está mesmo querendo engajar um relacionamento, até contar para os seus pais, pense, se programe em deixar de ser virtual. O que eu quero dizer com isso? Até pegando como exemplo o programa, o quadro lá, né, que foi através de um programa, que se resolveram se conhecer. Mas aí tá, né? Nesse exemplo que você está falando, ele morava em Portugal, ela morava no Nordeste, e aí eles nunca tinham se visto. E ele veio para casar com ela. Como é que funciona isso na cabeça de uma pessoa? Assim, e olha que a gente está na internet, eu trabalho 24 horas com internet, mas ainda sou meio, como é que eu vou dizer, antiquado para certas coisas. E essa é uma delas. Sim, como a gente já conversou, as pessoas estão tornando esse mundo virtual, vamos dizer, estão tentando trazer para o real, né? Dizendo assim, a grosso modo, né? O que seria isso? Tornar o mais real possível, né? Bom, já conheci a moça, né? Gostei dela, tal, vamos continuar conversando com ela, talvez a conversa, tal, foram se encantando, tal, até que ambos resolveram criar esse relacionamento virtual, né? E, lógico, vamos dizer, o rapaz se precipitou? Pode ser. Ou ela se precipitou? Pode ser. Não, eu não estou julgando, não é isso que eu estou fazendo, não. Mas a pergunta que eu quero dizer, grosso, eu acho que agora achei a palavra. O ser humano, ele está levando a vida dele real pro virtual ou ele está trazendo a vida virtual pro real? Eu acho assim, Darli, acho que ele está tentando trazer um pouco as duas coisas, né? Tá querendo juntar as duas coisas. Lógico que não vai conseguir totalmente trazer uma na outra, mas deixar o mais parecido possível. O que lhe convém, ele põe no virtual. O que lhe convém, ele põe no real. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, né? Que muitas vezes o que a gente chama de fuga, né? Aquela escapadinha. A situação no mundo real tá difícil, né? Tá difícil, eu não consigo me aproximar das pessoas, tenho essa dificuldade, sou tímido, tenho uma dificuldade em relação a estabelecer vínculo no real com uma pessoa, então vou pro virtual. Pelo menos lá, eu acho que é isso que é importante dizer, que na verdade é uma falsa ilusão, muitas vezes. E por que eu vou para o mundo real? Porque eu sei que lá eu não vou encontrar os julgamentos, não vou ser criticado, não vou ser esculachado. Ele não vai ser esculachado porque ele está fazendo o politicamente correto e não expressando a opinião dele. Exatamente. Né? Às vezes eu posto coisa lá no Facebook, lá, minha opinião, e vai ver o palma de tudo quanto é lado. Né? Mas eu já estou acostumado com isso. Né? A minha personalidade, o meu caráter vem acima de tudo. Mas a minha preocupação é que o relacionamento virtual, no meio dos jovens, está crescendo cada vez mais. Meninas de 14, 15 anos namorando virtualmente com gente dos Estados Unidos, não sei o quê. Até quanto isso como é que eu vou dizer? Tem força? Até quanto isso é válido? Até quanto isso é real? Então, né, até quando? Até quando, vamos dizer, até quando ela quiser, vamos dizer assim. Porque isso que é uma outra questão que eu acho que é
legal salientar. Mas isso aí que eu estou te falando não é uma fuga do jeito que você está fazendo? Sim, é uma fuga. Né? Ou, vamos dizer, é um jeito de estar no controle também. Não deixa de ser. Sim. Por quê? Não tem o contato virtual, no real, né? Não tem aquela questão, né, do compromisso. As pessoas estão com muita dificuldade em estabelecer um certo compromisso com o outro, né? Então não tem aquele compromisso. Então tecnicamente fica mais fácil de eu estar no controle. Mas estar no controle como? Né? Eu toco esse relacionamento até onde eu quiser. Até quando eu quiser. Da forma que eu quero, quando eu quero. Exato. Porque para ela, para bloquear e excluir no Facebook, é daqui para ali. É rapidinho. Né? Para aquela pessoa deixar de ser importante, né? É rápido. Mas se você pensar assim, Carlos, os sentimentos, quando eu falo sentimentos em relacionamentos, não está ficando uma coisa fora de moda? Fora de modos. Está deixando de existir. Está deixando de existir. Foi a melhor colocação. Está deixando de existir. Está deixando de existir. Está ficando uma coisa mecânica, do meu ponto de vista, novamente. Né? Uma coisa superficial, volto a repetir. Né? Uma coisa que... Preocupante? Preocupante. Muito preocupante. As pessoas que buscam relacionamento na internet, buscam, não só na internet, nas redes sociais, e deixa de conhecer a pessoa, porque eu, particularmente, por mais que você tenha experiência na internet, nada substitui o olho no olho, minha opinião. Sim. Minha opinião. Não está se tornando uma coisa assim muito banal, esse negócio de relacionamento na internet? Tá, mas eu te falo o seguinte, Dali. Para uma pessoa que tem dificuldade de encarar o real, né? Uma pessoa que tem dificuldade em relacionamentos, por N motivos, né? De estabelecer vínculo com o outro, para ela, já tá bom. Eu continuo com a minha opinião. Eu particularmente, tenho vários casos dentro da minha família de relacionamentos que deram super certo. Sim. De super certo de hoje, mas eles levaram a vida do virtual para o real. Aí, essa que está a diferença. Aí é que está a diferença. Né? Foi o que eu te disse. Se você ficar acomodado lá no seu quartinho, é prejudicial isso. Lá 24 horas, só no real, isso é o que a gente vai chamar, e isso não tem como não ser, de um relacionamento platônico. E preocupante. Né? Fantasioso. Agora, no prezado momento em que você toma uma atitude, uma mudança de atitude, há grande chance, sim, de dar certo. Como também, fora esse que nós discutimos, já tive outros casos que deram certo. Quer dizer, que a internet foi só uma porta de entrada. Sim. Então, eu tenho a opinião que a internet foi feita para ajudar, não para substituir. Não para substituir, exatamente. Carlos, quero agradecer Eu que agradeço. a sua entrevista. Quero já deixar com você... O Carlos vai voltar aqui para falar sobre o bullying na internet e outros assuntos aí que a gente vai estar se abordando aí nas próximas vezes. Agradeço a você que acompanhou aqui a entrevista da semana. Fique com a programação da TV Indaiatuba e a gente volta semana que vem. Obrigado.